Querido, sabemos que o Senhor, a palavra dele nos garante que ela nunca volta vazia. E o Senhor sabe como o seu coração chegou aqui nessa noite, como que você realmente tem buscado nele, tem buscado uma direção que vem, que só ele pode fazer. E buscando no Senhor uma palavra, uma direção. E eu falei assim: Deus, qual é a palavra de início para esse novo tempo sobre Lagoinha Valparaíso? Não é apenas mais um culto, mas é uma entrega ao Senhor, onde o Senhor nos desperta a viver em fidelidade à Tua palavra. Porque, queridos, nós oramos, declaramos aqui no momento de oferta, dizemos que nós vamos viver uma virada e muitas vezes a gente só entra na melodia, mas o Senhor tem nos despertado a viver aquilo que nós dizemos, aquilo que realmente falamos que cremos. Porque, querido, nós somos despertados todos os dias quando buscamos mais o Senhor sempre tem algo novo para nós. Se você às vezes entrou aqui nessa noite pensando assim: Deus, eu não tenho escutado a Tua voz, é porque você não tem buscado na palavra dEle a verdade. Querido, eu não estou aqui para ser juiz de ninguém, porque eu busco isso todos os dias da minha vida. Quantas estações, quantos momentos eu achava que eu estava tão... Comecei a ficar seca e Deus falava assim: filha, é só me buscar. É só me buscar que eu tenho mais para você. Eu tenho mais para revelar a você. E o que o Senhor tem nos despertado, e eu sei que o Senhor vai despertar corações aqui nessa noite, é sobre ir além. Ir além. E o Senhor, Ele trouxe o tema dessa passagem, desse tema, vamos dizer assim: finque suas raízes. Finque suas raízes. Para viver o sobrenatural, você tem que ter raiz. Para viver o sobrenatural, tem que ter raiz, querido. Não tem como viver uma profundidade que Deus quer nos revelar se nós não tivermos raízes nele. Pode ser que você já entendeu, você já escutou, você já está às vezes cansado de escutar essa palavra. E se Deus está mexendo com você novamente com essa palavra, é porque tem algo que Ele quer continuar fazendo sobre a sua vida. Mas o que eu quero trazer aqui, você vai abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Nós vamos ler 2 versículos, versículo 7, versículo 8. Jeremias 17, versículo 7, versículo 8. Gente, eu estou muito chique. Tem café aqui. Glórias. Claro que eu vou tomar. Quer me conquistar? Me dá uma xícara de café. Queridos, aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8 diz assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos parar por aqui. Querido, deixa eu falar, tem algumas versões que falam no início o seguinte: feliz é aquele que confia no Senhor. Aqui eu li do bendito aquele que confia no Senhor, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas essa versão às vezes é mais conhecida. Feliz é aquele que confia no Senhor. Eu quero começar deste ponto. Se você compreender a força dessa palavra, feliz é quem confia no Senhor. Uma felicidade que não está condicionada a ter algo. Aqui já está trazendo uma chave sobre a sua vida,
trazendo uma visão ampliada. Pode ser que você já leu esse texto milhares de vezes, mas hoje receba essa palavra sobre a sua vida. Feliz é aquele que confia no Senhor. Então aqui está dizendo que precisa ter uma confiança diante de alguma situação ou circunstância para algo que você necessita, mas aqui já fala antemão que você já é feliz. Aqui não está dizendo que você é feliz pós quando algo acontece. Aqui está dizendo que você já é feliz porque você tem o Senhor. Está compreendendo, querido? No mundo que a gente vive, o que é ser feliz? É aquilo que você tem. É aquele momento onde você fala assim: estou de férias numa praia. É quando aquele momento que chega, que você abre ali, você tem a chave da sua casa própria. Quando você realiza o sonho de se casar. É quando você realiza às vezes sonhos, esses sonhos que Deus Ele vai te presentear. Isso não está errado, você buscar, porque você busca sim, porque Deus tem presentes para você. Mas aqui o texto alinha o nosso coração para que a gente venha entender que você é feliz. Você já é feliz. Bendito aquele que confia no Senhor. Então, querido, você já é feliz. Você tem que entender que a felicidade está já sobre a sua vida. Porque mesmo que haja uma circunstância, mesmo que haja uma situação, você tem o Senhor. E a sua felicidade, a sua alegria não será abalada, porque você tem o Senhor. Então a sua felicidade não é condicionada a coisas, mas a sua felicidade é condicionada àquele que você tem sobre a sua vida. Está entendendo, querido? Aí você fala assim: mas pastor, peraí, eu estou aqui no culto roubo porque eu tenho que escrever os meus pedidos de oração. Como assim? Querido, o Senhor só está alinhando o nosso coração para que você entenda que não há impossível, que o Senhor Ele tem prazer em escutar os seus pedidos. Mas às vezes aquela pressão de você às vezes sentir uma infelicidade, às vezes uma angústia porque você ainda não alcançou. Não, isso não é verdade sobre a sua vida. A verdade sobre a sua vida é que você é feliz. Aquele que confia no Senhor é feliz. Está entendendo? É isso que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto. Uma felicidade antes daquilo que você deseja. Você não será feliz só quando aquilo que tanto deseja chegar, mas você sempre será feliz diante de todo o processo. Porque você vai entender, vai perceber a mão de Deus do início ao fim. Por isso, querido, muitas vezes a pessoa fala assim: mas você está passando tanta luta, eu te vejo sorrindo. Você está passando por isso, eu nem imaginava. Querido, não é simplesmente viver ou ter uma capa de cristão que não sofra. Não é viver, às vezes, uma falsa, vamos dizer assim, algo que... Não é simplesmente colocar a roupa de crente e falar eu sou feliz. Não, você vai sentir tudo. Você vai ter dias ruins. Você vai ter dias pesados. Você vai sentir muitas coisas. Mas isso não vai roubar a alegria de ter um Deus que é por você. Quando a circunstância vem, quando a tempestade chega, querido, ninguém fica saltitando e falando: opa, mais uma luta. Não. Mas você sabe em quem você confia. Porque, querido, deixa eu falar algo para você. Às vezes ali, vamos colocar um exemplo, muitas vezes de uma família. Você se preparou às vezes por um momento onde você vai desfrutar. Às vezes você vai passear, vai comer um sanduíche com a sua família. E naquele momento acontece algo. E aquilo ali vem tentar às vezes roubar a alegria da sua casa. E querido, você sabe que você só basta se posicionar e ir ali para aquele momento de alegria e dizer: Deus, eu confio em Ti. Querido, porque muitas vezes esses ventos têm roubado momentos que não eram para ser roubados. Esses momentos têm chegado para você se posicionar.
Esses momentos têm nos chegado para que a gente venha entender que a nossa força não vem de nós, vem do Deus que nós servimos. Enquanto achamos que a força está no nosso braço, nós não vamos adiante. Mas quando nós entendemos que a nossa felicidade não está condicionada àquilo que o mundo oferece, mas àquilo que os céus oferecem, é assim que você vai desfrutar. E a conta muitas vezes não vai bater. Porque todo mundo às vezes pode olhar para você e para sua casa, quando você muitas vezes não tem nenhum carro ainda. Você tem que ficar pedindo Uber ou pedindo carona. E às vezes as pessoas até da sua família falam assim: coitadinho dele. Só que Deus está dizendo assim: vai meu filho, eu te amo. Muda a visão. Não é condicionado diante daquilo que o mundo oferece, mas que os céus têm liberado a seu favor. Querido, não é sobre ter, é sobre confiar. Pode ter certeza que Deus é seu Pai. E Ele tem prazer de cuidar de detalhes da sua vida. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe até onde você vai. Ele sabe. Às vezes você fala assim: não, Deus já deu. Querido, Deus só está te forjando. Só está te preparando. Porque o Senhor nunca vai te dar algo que roube a glória dEle. Nunca. Nós vamos nos alegrar muito em tantos feitos que o Senhor tem preparado sobre essa igreja. Tempos de milagre que o Senhor já tem forjado, já tem preparado o seu coração, porque você está entendendo que é Ele que pode. Mas o Senhor nunca vai nos dar algo a partir da minha vida, aquilo que vai roubar a glória dEle. E aqui, querido, teve uma certa vez que Deus me mostrou algo tão simples, mas tão profundo. Eu já estou falando um pouquinho disso aqui, mas eu queria só concretizar o que eu tenho falado. A tempestade, quando ela chega, ela atinge a todos, não é isso? Os ventos nos balançam. Os ventos vão nos balançar. Você irá sentir toda a pressão de uma tempestade. Muitas vezes você que conhece o Senhor, experimenta do Senhor, você está pedindo a Deus para não sentir o vento ou a pressão da tempestade. Isso não tem jeito não, querido. Deus tem soprado aqui que tem pessoas que estão paralisadas nesse vento. Receba aí no seu coração. Tem pessoas que estão e o Senhor me incomodou trazer essa palavra ao seu coração. Nesse vento. Só que eu quero trazer esse alívio sobre o seu coração. Você vai sentir, deve sentir a pressão. Para de pedir a Deus para arrancar esse vento, essa pressão que você está sentindo. Não, querido, você vai sentir toda a pressão. Todo vento, quando vem a tempestade, balança uma árvore para lá, para cá, mas aquela que tem raiz não será arrancada. Só que o Senhor, Ele desperta pessoas, não só no final do que eu falei aqui, é sobre aquele que está lutando contra a pressão, querido, se entregue. Vai passar. Está balançando. Dias de angústias, dias de muitas vezes de pensar assim: e aí, Deus, o que eu vou fazer? É nesses momentos que você vive o sobrenatural. Porque em todo momento nós estamos tentando pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e falar: Deus, é desse jeito. Sabe aquela oração, muitas vezes, ei mulher, você que está orando para o seu marido converter, e fala assim: Deus, quando meu marido entrar nessa igreja, na conferência profética, na conferência do Espírito Santo, na inauguração do novo templo, ele vai ser impactado por Jesus e ele vai se entregar a Jesus. Amém, querido? Mas não é você que vai determinar como Deus vai alcançar o coração do seu marido. A gente começa a trazer caminhos para o Senhor. Deus, quando eu fizer isso, Deus, quando isso acontecer,
É desse jeito, é praticamente, gente, de uma forma sutil, nós começamos a falar: Deus faz assim, Deus faz desse jeito, porque desse jeito dá certo. Querido, Deus não precisa da sua e da minha performance. Deus não precisa daquilo que você quer ditar para Ele. Ele é aquele que está no sobrenatural. Ele não está preso no nosso natural. Ele não está preso aqui nessa circunstância. Ele não está preso numa condição de um governo. Ele não está preso na condição de um dólar. Ele está livre, Ele é livre. Ele que controla todas as coisas. É nessa direção que você tem que vivenciar, querido, porque isso aqui não é sobre o que a Flávia tem para pregar. Isso daqui está na palavra de Deus. É tempo da gente se despertar dentro daquilo que nós lemos todos os dias. Aqui, continuando o texto, aqui fala porque, e começa ali até dar como exemplo a árvore. Todos nós conhecemos esse texto. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos lá, querido, presta atenção aqui comigo. Olha algo tão forte. Não receia quando vem o calor. Sabe o que é isso daqui? Uma firmeza em todas as estações. O calor chegou. E calor, quando fala aqui, querido, fala de calor de deserto. Não é o calor de Goiânia, não. Porque eu estou achando que é igual de deserto. Mas eu nem sei o que é calor de deserto ainda. Mas é um calor pesado. Calor pesado, aquele calor. Quando o calor chega, o que acontece? Você consegue estar com uma blusa de frio? Não. O calor, ele vai te direcionando a mudar suas vestes, a você ligar um ar-condicionado, a você ligar um ventilador, a você usar roupas mais leves, a tomar mais água. O calor vem e traz um certo desconforto. Mas aqui fala que ali o calor chega e não receia. O calor chegou. Tem que mudar? Tem. Então vamos continuar. Você entendeu? Sabe a pressão? Sabe a circunstância? Sabe o vento? O calor chegou? Para de se incomodar com mudanças. Para de se incomodar com coisas que o Senhor está se movendo. Porque, querido, a gente quer muitas vezes ficar dentro de uma bolha e falar assim: Deus, eu recebo. E a gente quer como uma criança quando entra dentro de um shopping e fala assim: papai, aqui, compra isso para mim, compra isso para mim. Teve uma vez que a gente entrou dentro dessas lojas, tem tudo. O Theo pegou um carrinho e a Clara pegou outro. Assim, é confiança mesmo, né? Simplesmente cada um pegou seu carrinho e saiu andando. Crianças desse tamanho. Não dava nem para ver a cabecinha da Clara. Quando eu vejo a Clara, o carrinho dela estava entupido de boneca. O Theo, claro, pegou todos os brinquedos que ele queria. E eles chegaram: ó, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. O Fernando olhou e falou assim: o que a gente faz? Deixa de divertir. É só não pagar. Já não tem dinheiro para pagar isso. Deixa de divertir. Não, quero isso, é mesmo? Tá. Aí depois foi chegando no final da compra e falou assim: ó, papai e mamãe vai comprar isso daqui. Isso daqui nós vamos orar para Deus te dar. E eu quero dar um testemunho para vocês. Esse testemunho eu escrevi ali no meu papel. E Deus me deu um presente que eu entreguei no último culto Hope lá de Goiânia. O último culto. E vinham irmãos e irmãos subindo aqui na frente, contando testemunho. Eu falei assim: Deus, eu vou dar meu testemunho também. E querido, a gente orava e pedia a Deus para que o Senhor abrisse uma
uma nova casa para a gente morar. E nós tínhamos ali uma casa na cidade que nós viemos, lá no interior de Minas. E querido, o primeiro casal que entrou lá dentro daquela casa, simplesmente comprou a casa, pronto, acabou e levou a casa. Uma casa, querido, que eu vou te falar algo, uma casa que a gente reformou, melhoramos, mas uma casa dentro do interior, era um bairro simples. E muitas pessoas no início, quando nós compramos a casa, falaram assim, vai ser difícil vender essa casa. Se não, Deus me deu ela. Se um dia eu precisar, Deus vai fazer, não estou preocupado com o que você está falando, não. A gente fica preso àquilo que o homem fala, esquece aquilo que Deus é na nossa vida. E ali naquele momento, querido, passou-se o quê? 18 anos, nunca pensei que eu ia vender a minha casa. Nós reformamos a casa toda e Deus nos traz para Goiânia. O pastor que assumiu a igreja, ele morou na minha casa. E hoje Deus abençoou um casal maravilhoso que eu pude ir lá em Minas, entregar a chave na mão deles e orar com eles. E profetizar, vocês viverão os melhores dias da sua vida nesse lugar. Querido, tudo que a gente tinha, Fernando recebeu um dinheiro e colocou tudo naquela casa. Nós tínhamos um carro, nós tínhamos um carro um pouco melhor, e depois nós tínhamos outro carro que era seminovo, e o Fernando pegou o carro que ficava comigo, vendeu, colocou lá na casa. E foi uma entrega de coração. E nós vendemos essa casa. Dias depois, nós já estávamos orando, pedindo, Deus, o Senhor, nós precisamos de uma casa aqui em Goiânia. Mas o Senhor mudou todo um movimento nosso. Mas nós precisávamos mudar até de aluguel mesmo. Porque aonde nós estávamos, o Senhor falou, filhos, acabou esse ciclo aqui. Porque foi aonde começou a igreja. A igreja de Goiânia começou na minha casa com 10 pessoas. E Deus falou assim, não filha, agora encerrou esse lugar e eu vou preparar um outro lugar. E nós orávamos juntos ali, nossa família, antes de dormir. E a Clara falava assim, ô Theo, o que você quer na casa que Deus vai nos dar? Eu quero um Play 5. Menino, amém. Continua orando, Deus vai te dar um dia, amém. Isso aí. A Clara, o que você quer? Clara, uma piscina. Eu disse, gente, esses meninos tá caro. O outro quer um videogame super caro, o outro quer piscina na casa. Mas querido, deixa eu falar algo. Não que pode ser que o videogame está chegando aí. Não sei, Deus vai fazer. Já falei pro Theo, continua orando. Mas querida, a casa que o Senhor nos deu, uma piscininha ali para as crianças, ajeitadinha. Eu não preciso ficar neurótica porque ali é para eles, mas até isso Deus trouxe. A oração de uma criança de 3 anos. Eu nunca falei com ela sobre piscina. Ela vê em desenho, ela sabe o que é uma piscina. Mas a primeira coisa que despertou nela, eu queria uma piscina. E Deus deu. Algo simples ali, lindo, cuidadoso. E Deus falando, filho, para que temer? Não teme não, só confia. E ali, nesse último culto, nós vendemos a casa e o Senhor abriu a porta ali para que a gente fosse para uma casa onde a nossa família está vivendo um novo ciclo. Querido, deixa eu falar algo. Na região não havia casa para alugar. E o Senhor separou essa casa nos detalhes para que a gente estivesse ali. Querido, é detalhe. Se você não observa Deus nos detalhes, você não vai entender os milagres que Ele vai fazer sobre a sua vida. Às vezes o nosso foco está tão ligado àquilo e a gente perde o processo. A gente perde detalhes que o Senhor fala. Deus te movimenta, Deus te leva. Deus faz com que você se age e movimente diante da vontade dEle. Querido, só entenda o movimento que Deus vai fazer sobre a sua vida. Agora, querido, algo que eu vou te falar. Aqui diz o seguinte, que as folhas verdes continuam. Não é verdade? Aqui fala no texto. O calor, guarde isso. O calor destaca a resistência proporcionada pela confiança em Deus. Aquela pressão, aquele calor que chegou, só vai destacar a resistência que você está mantendo, ficar firme em Deus. Então, querido, não é para correr não, é para continuar, é para permanecer, é para aguentar. Não é para falar que você é forte, é para declarar que o Deus que você serve é forte. É isso que acontece. E aqui continuando no texto fala, as folhas verdes aqui, eles continuam.
Aqui essas folhas verdes destacam a vitalidade da fé, mesmo em meio às adversidades. Em um mundo, querido, onde a incerteza é a única constante, a confiança em Deus é a âncora que mantém nossa vitalidade. As folhas continuam verdes. Continuam verdes. Mas aqui faz um detalhe, continuando o texto. Chega o tempo de seca. Querido, para de correr do tempo da seca. Presta atenção. No tempo da seca, aqui no texto fala que não se perturba também. O texto destaca isso daqui. No ano da seca, não se perturba. Olha que forte. E ainda conclui dizendo: nem deixa de dar fruto. Receba isso sobre o seu coração, querido. Você irá passar sim por todas as estações, mudanças virão. São necessários passar por essas mudanças, mas o fruto continua. Mesmo que o dólar está lá em alto, lá em cima, mas o fruto continua. Mesmo que exista muitas vezes uma corrupção, existe um governo, existe aquilo outro, mas o fruto para aquele que teme ao Senhor, confia no Senhor, continua, não para. É isso, essa verdade aqui que nós temos que receber sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Uma árvore que continua a dar fruto em meio à sequidão é a promessa de que a nossa fé transcende todas as estações. Você recebe isso, querido? Você vai continuar dando fruto. Não é só naquele tempo de fruto, mas até no tempo da sequidão. Pode ser que você chegou aqui dizendo: tá difícil. Querido, prepara para o seu fruto, vai chegar. Tá chegando esse fruto, tá chegando. Ele precisa da minha inteira confiança. Agora você precisa entender isso, querido. A sua felicidade não é condicionada ao que você precisa. Estão aqui comigo? O que diz aqui logo no início do texto: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A sua felicidade não está condicionada ao que você precisa. Você já é feliz. Você será abastecido por suas raízes fincadas nele. Pode vir todas as estações, os frutos irão transbordar. Os frutos irão transbordar. Para de achar que a vida com Deus é uma receita pronta, como se fosse um bolo. Um tanto de farinha, um tanto de leite, um tanto de óleo e por aí vai. Não é uma receita pronta. É onde todo mundo diz que não e Deus fala sim. É onde tudo condiz para que o que pode sair daquele lugar, o que pode ser diante da estrutura que você tem da sua casa, porque todo mundo separou, divorciou. Ninguém rompe na vida profissional, ninguém consegue abrir sua própria empresa. Não é sobre ter, mas é sobre romper. Porque o Senhor é o Deus que cuida do seu coração, mas é o Deus que Ele cuida e Ele zela. É o Deus que Ele te faz andar no sobrenatural, diante daquilo que você tem colocado nele como um pai. Ele é aquele que recebe a sua oração. Querido, você que é pai e mãe aqui, presta atenção nisso que eu vou dizer. Quando um filho é obediente, quando aquele filho está aliançado com propósito, ele está sendo forjado. Não é sobre uma troca, mas é sobre céus abertos. Não é isso, pai e mãe? Aquele filho que estuda, obedece. Aquele filho, não estou falando que é filho que é anjo, não. Porque eu tenho 2 que eu estou orando para virar anjo também. Aleluia, glória a Deus, amém. Criança é criança, querido. Deixa a criança ser criança. Para com essa mentalidade de muitas vezes achar que uma criança tem que ficar falando em línguas.
Para de buscar de uma criança uma maturidade que ela não tem, porque muitas vezes você quer passar de uma perfeição que ela está sendo projetada. Às vezes a gente está marcando os nossos filhos porque a gente não deixa ser criança. Limite é limite, ok? Tem que ter limite sim, mas deixa o seu filho ser livre, leve. Ensina a criança, inculca na cabeça da criança. O inculcar é todos os dias. Vai errar, ensinou. Vai errar, ensinou. Mas a gente está achando que a criança é o quê? Ela é adulta. A gente acha que falar uma vez o menino nunca vai errar. Não, errou, voltou. Como que nós somos com o Senhor? Deus não desiste de nós porque você está desistindo dos seus filhos. Porque você está desistindo, falando, mas não tem jeito, o trem está feio, o menino já é grande, o menino é isso ou aquilo. Ou o menino não, começa a comparar, querido, eu nem sei por que eu estou falando isso. Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, só sei que Deus está mandando a resposta pro seu coração. Sabe, tem muita carga que você está carregando que não precisa não. Tem muita gente aí que você está seguindo às vezes no Instagram, que você não precisa seguir não. Porque tem Instagram até gospel que está trazendo peso sobre a sua vida. Tem coisas que não estão aliançadas com a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala de amor, fala de conhecimento, fala de caminhada, fala de processo. E muitas vezes a gente está colocando tanto peso em cima de todo mundo, do marido, da esposa, do filho, da irmã, de todo mundo, de líder, de pastor, de ovelha, tudo. E a gente começa a sair daquele propósito, porque aonde tem Deus, tem amor, as coisas se resolvem. Coloque amor nas suas decisões, coloque amor nas suas escolhas. Porque essa raiz que eu estou falando aqui, ela vai te abastecer para que você, no meio da pressão, você saiba o que fazer. Vai balançar, o vento vai chegar, mas não vai te matar. Porque a sua alegria não é condicionada, a sua alegria é fincada naquele que te sustenta todos os dias da sua vida. A palavra de Deus nos garante essa verdade, que em todos os dias da nossa vida Ele estaria conosco. Ele não está só no dia que Ele te dará algo. Ele está em todos os dias da sua vida. É todos os dias. É nessa terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta. É todos os dias. Quando você era ainda aquela pessoa que nem conhecia. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa com você. Deus te trouxe para esse mundo não é simplesmente para encher a terra. Se escuta muito falar sobre qual é o seu propósito. Qual é o meu propósito? Ter raiz em Jesus. Tem raiz em Jesus, você vai florescer. Aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Às vezes a gente está tão preocupado de levantar uma bandeira do meu propósito. O propósito é ter Jesus. É cumprir a vontade dEle. Tem coisas específicas que o Senhor vai entregar só para você. Isso sim. Você pode ter certeza. Mas quando você só está preocupado em se abastecer da raiz, querido, vai ter muito fruto. Vai ter fruto. Mesmo em época bem seca, vai ter fruto. Vai ter fruto. Feche seus olhos no seu lugar. O louvor pode vir aqui. Nós já estamos caminhando para encerrar, mas eu quero orar com você. Enquanto o louvor já se prepara aqui, você está aí no seu lugar. Eu quero orar e eu quero que você já se prepare essa caneta aí que está na sua mão. Que você vai escrever o seu primeiro pacto de oração. Tudo aquilo que Deus Ele trouxe como direção, se fez sentido para a sua vida. Terça-feira que vem, você vai trazer pelo menos mais uma pessoa. Porque, querido, a gente não pode guardar só para nós, não. Nós temos que despertar outras pessoas a viver o sobrenatural. Um minutinho, diante dessa palavra, eu gostaria que só você e Deus, orasse e dissesse para Ele: Pai, eu saio da condição do natural e me entrego ao sobrenatural. As minhas raízes estão em Ti. As minhas raízes estão em Ti. Eu confio em Ti. Oração simples, só você e o Senhor. Faça isso. Senhor, eu saio da condição do natural.
Eu quero viver o sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural. Você já fez essa oração? Então você vai anotar esse primeiro pacto aí no seu papel. É o texto que nós acabamos de ler. Você vai anotar aí Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. E todos os dias, querido, quando você for orar diante dos seus impossíveis, você vai entender que você já é feliz. Você vai entender que você é uma árvore frutífera, que as suas raízes estão firmadas nele, que o calor pode vir, mas as minhas folhas irão permanecer verdes, e se a seca chegar, não vou me perturbar, porque eu vou continuar a frutificar. Quando aquela situação se levantar, você simplesmente em oração vai declarar: eu sou frutífero, eu continuo dando fruto. Senhor, essa palavra é minha realidade. Tudo pode estar seco em minha volta. Ele tem uma palavra para alguém que está orando com relação à sua vida profissional. Deixa eu falar para você. Muitas vezes você tem visto que você não consegue mais romper e nem crescer. Se prepara. Existe uma mudança dentro da empresa que você trabalha. Aquilo que você acha que nunca iria acontecer, Deus move céus e terra. Presta atenção nisso. Deus tira ali do injusto e entrega para o justo. Mas o seu coração tem que estar firmado nele. Para de reclamar da empresa. Entenda que existe uma liberação dos céus ainda essa semana, que o Senhor ele vai movimentar a área profissional aqui. Algo que o Senhor está liberando, querido, simplesmente receba. Pode ser que você está até bem na sua vida profissional, mas deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes você está acomodado. Você está achando que já até foi, porque você já fechou a porta. Você já, às vezes, alinhou e disse: não, até aqui que eu vou. Não, querido. Deus vai te levar a um outro nível. A um outro nível. Anota esse pacto de oração para que você nunca se esqueça. Esse primeiro pacto. Não sei qual área que você tem colocado em todas as áreas da sua vida. Entenda essa palavra que está sendo ministrada. Você é frutífero. Não existe tempo de sequidão. Nada que vai parar aquilo que Deus já liberou sobre a sua história. Aquilo que Deus já reservou para você. Queridos, isso não são palavras de autoafirmação, não. Isso é o que nós estamos abastecendo da palavra de Deus. É o próprio Deus dizendo isso para você. Feche os seus olhos e fique de pé no seu lugar. Levante bem alto o seu papel, porque eu quero profetizar esse pacto novamente sobre a sua vida. Levante bem alto o seu papel. E agora você vai entender de uma forma mais profunda esse pacto. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes a ribeiro e não receia quando vem um calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Querido, comece a orar no seu lugar. Comece a declarar: eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Comece a orar, querido, sobre os seus impossíveis, selando essa palavra. Enquanto apenas um momento de oração, os levitas vão ministrar e declarar essa verdade. Aquilo que o Senhor, Ele desperta o seu coração. Comece a orar no seu lugar, porque o Senhor, Ele sela essa palavra sobre a sua vida. Sela essa palavra. Ao vento, aquele que aquieta o mar.